seres que podem ser infinitos. Nós, por exemplo, nossa alma, nosso espírito, ele teve um princípio, mas não terá fim, continuará. Os anjos, por exemplo, eles tiveram um princípio, mas eles continuarão, eles são infinitos. Só existe um eterno. Só existe um eterno. Só existe um eterno e esse é Deus. E o salmista, se você ficou com dúvida ainda, o salmista ainda acrescenta aqui uma hipérbole. Ele fala, você ficou com dúvida da eternidade de Deus? Eu vou te dizer mais. De eternidade a eternidade. É um exagero dele. Porque ele está diante de um Deus que não tem começo e nem tem. Ele é o alfa e ele é o ômega. Antes que você existisse, ele já é. E depois que você continuar existindo, ou se você deixasse de existir, uma hipótese, ele continuaria sendo. Tá certo? Então, é interessante quando nós entendemos essas coisas, para entender como nós nos posicionamos diante de Deus. Porque tem gente que acha que Deus precisa dele. Tem gente que acha que Deus é necessitado dele. Se não for ele, Deus não vai operar. Se não for ele, Deus não vai evangelizar. Se ele não for evangelizar, não vai ser evangelizado. Se ele não pregar, ninguém vai pregar. Meu querido, antes que você existisse, Deus já estava aí. E se você deixar de existir, ele continua sendo Deus. Nós é que temos que nos conscientizar da grandeza de Deus, nos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua infinita bondade, me usa. Pela tua infinita bondade, me usa. Me permite fazer parte dos teus planos. É isso que nós temos que dizer em relação a Deus. Só essa afirmação, ela já combate algumas heresias. Por exemplo, o ateísmo, que diz que não existe Deus, nem existe orientação para o universo. E o ateísmo é combatido por essa palavra, porque a palavra de Deus diz que no princípio Deus criou. E o Deus que criou no princípio, ele é incriado, ele é eterno. Glória a Deus. Ele é eterno. Como ele mesmo se define para Moisés. Moisés diz, Senhor, qual é o nome? Qual é o teu nome? Quem eu vou dizer para Israel que me enviou? Deus disse, a melhor definição que eu posso te dar, Moisés, sobre mim mesmo é, eu sou. O eu sou que enviou. O eu ser. Nós existimos, mas Deus é. Deus é por si mesmo. Deus não precisa de mais ninguém. Se você pensa que Deus criou o universo porque estava solitário, eu te digo que a palavra de Deus diz, para mim e para você, ele nunca teve necessidade do universo. Ele criou o universo por sua misericórdia e por sua vontade. Ele nos permitiu existir para ver a sua glória. Para ver a sua majestade. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estão plenamente satisfeitos um com o outro ao longo de todo o universo. Então Deus, ele nos criou pela sua infinita misericórdia. E aí nós temos o ateísmo, e até nós temos um versículo bíblico aqui que diz, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corrompe-se e comete injustiças detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O salmista tem esse vislumbre aqui, a partir dessa conclusão que foi tomada por aqueles que são tolos, aqueles que se deixam enganar, aqueles que se deixam ludibriar por falsas filosofias, por filosofias vãs. Diz o tolo, não existe Deus. E a partir dessa declaração, o salmista vê a destruição da humanidade. Né? Ele vê corrupção, ele vê destruição, ele vê falta de amor. Por quê? Porque uma vez que o lugar de Deus é removido do coração dos homens, os homens vão de mal a pior. Mas nós temos nos levantado na terra para dar testemunho na nossa vida de que existe Deus, e Deus está em mim, e Deus está em você. E o Senhor tem levantado a nós para glorificar o seu nome sobre a terra. Então essa verdade, ela combate o ateísmo, ela combate o politeísmo, porque não existem deuses, mas sim Deus. Existe um Deus, um Senhor. Ela combate o evolucionismo, porque o mundo não veio por acaso. O mundo não veio por si mesmo. Não veio à toa. O mundo veio por causa de uma palavra criadora, uma palavra geradora. Criou Deus. Ou seja, Deus disse, haja. A partir desse momento veio existir.
Então o universo tem um propósito. E o propósito do universo é a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. Ela combate o materialismo, pois a matéria não é eterna. A matéria, por mais que seja importante para a nossa vida, ela não é tudo. A matéria é limitada, e a matéria teve um tempo, e a matéria tem um fim. Deus está além, acima, e é mais importante do que a matéria, e é o Criador da matéria. E a não criou inerentemente má, como diziam os gregos, mas Deus criou tudo bom. Deus criou e disse, é bom. Por quê? Você vê lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, quando as coisas são tiradas do propósito de Deus, elas são usadas de uma forma distorcida, aí elas se corrompem. Então tudo que foi criado por Deus foi criado bom, mas de acordo com o plano de Deus, de acordo com o plano perfeito de Deus. Se você começar a viver fora do plano de Deus, aquilo que era para ser bênção vira maldição. É isso que as pessoas não entendem. Tudo que Deus criou, criou bom, mas desde que atenda ao propósito dado por Deus. Da mesma forma o homem. Deus tem um propósito para a tua vida, como Deus colocou aqui na sua palavra, que é crescer e se multiplicar, e dominar sobre a terra, e glorificar o nome de Deus. Mas quando você anda fora da vontade perfeita de Deus, aí você vai se destruir. Aí você vai se entregar aos vícios. Aí você vai se entregar à prostituição. Aí você vai se entregar à corrupção. Aí você sai fora do plano de Deus, e aquilo que era para ser bom se torna ruim, porque está fora da vontade perfeita de Deus. Então Deus tem um propósito, e o materialismo cai por terra. O existencialismo também é combatido, porque houve um propósito na criação, como você vai ler em Colossenses. Tudo que foi feito para Cristo. Foi feito para a glória do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui o texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os seres materiais e espirituais, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para... Então, se nós não atendemos ao propósito de Deus, que é glorificar Cristo, através de nós não vamos estar de acordo com a vontade perfeita de Deus. E quando você não está de acordo com a vontade perfeita de Deus, você se destrói, você corrompe. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando para a sua vida? Só existe um jeito de você ser feliz. Só existe um jeito de você prosperar. Só existe um jeito de você ter felicidade, ter gozo. É se você estiver de acordo com a vontade perfeita de Deus. Fora do plano perfeito de Deus, você não é nada. Nós temos que entender isso na nossa vida. Nós temos que buscar a vontade de Deus para nós. Nós não temos que tentar impor a nossa vontade a Deus. Nós temos que buscar na palavra de Deus qual é o propósito dele para nós. Porque quando nós entrarmos no propósito de Deus, nós vamos ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer com certeza, nós nos regozijarmos, nos alegrarmos e vai glorificar o seu nome através de nós. Quando nós entrarmos no propósito de Deus. Agora, outra coisa que eu quero analisar com vocês, nesse texto, é o seguinte. A segunda frase, primeiro Deus criou. Depois, né? Primeiro, como diz aqui. No princípio criou, como eu coloquei, no princípio criou. No princípio criou. Na página seguinte está Deus. No princípio criou. Deus. A palavra Deus que está aí, conforme o original, é Elohim. Elohim. O termo que está aí, no original, é Elohim. E tem um mistério nesse Elohim, é a última coisa que eu vou passar para vocês. E eu vou encerrar, porque tem um estudo aí, vocês veem melhor em casa. Esse Elohim que foi adotado aí para essa construção dessa frase, ele tem origem em Eloá. Eloá, que é majestoso. Então o teu Deus é majestoso, é glorioso. E aí, quando foi construir essa frase, o Espírito Santo de Deus inspirou Moisés a colocar Elohim. E Elohim, o final, esse M do final, ele é o plural do hebraico. Ele é o plural. Então, se nós fizéssemos uma leitura incorreta, nós chegaríamos a uma conclusão errada de que existem deuses. E que existe mais de um Deus aqui.
de que existe uma pluralidade de deuses. Só que o Espírito Santo de Deus se precaveu disso aqui, para que nós não chegássemos à conclusão incorreta. Tanto que ele fez questão de inspirar Moisés a escrever da seguinte maneira: Paulo, ó, você vai dizer no princípio, tá? Aí você vai colocar, tá certo? No princípio, você vai colocar